Para, gente. Galera, Pedro, obrigado pela apresentação. Obrigado, ExiConf, por me dar a oportunidade de estar falando um pouco do que eu estou falando nos últimos anos. E aproveitando até esse slide aqui, se vocês quiserem me achar nas redes sociais, no LinkedIn, digita lá Wagner com W por extenso, e a gente pode... Gostou, né? Bem maneiro. A gente pode estreitar as ações para além do evento. Então, vamos direto ao ponto. Onde estão nossas referências negras em design? Bom, esse título ele é bem objetivo, e isso porque eu quero que a gente parta do princípio de que a invisibilidade negra ela é um problema real. A palestra do dia anterior, a gente viu o panorama de UX, então ainda são resultados não satisfatórios, e a gente precisa entender isso. Essa palestra aqui basicamente fala sobre representatividade e reforça a importância das referências no desenvolvimento de todo profissional. Beleza? Só para contextualizar vocês, no ano passado eu criei um grupo de designers no Facebook e eu perguntei para eles, galera, qual a referência vocês tinham de design negros, sejam clássicas ou contemporâneas, né? E aí basicamente a resposta era algo com que a Naomi disse aqui. Em 4 anos de graduação de design gráfico, eu nunca vi uma referência negra, seja clássica ou contemporânea. Eu fiquei pensando que eu amo demais esse meme. Mas eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, porque... Vamos focar aqui, ok? Mas eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, porque... Olha só, gente. Atenção em mim, foco em mim. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque a partir daí... mesmo que eu não tenha ficado surpreso com a resposta, eu não tinha dimensão dessa invisibilidade, do quanto as pessoas eram atingidas por isso, né? E aí eu fui atrás de dados. Passou o meme, beleza? A Afroguerrilha é um site que gera conteúdo e faz curadoria de conteúdo voltado para temas de raça, etc. E eles fizeram, em 2017, um mapeamento de designers negros no Brasil, e reuniu milhares de designers negros, profissionais e inclusive estudantes. E para algumas perguntinhas, dentre elas, eles fizeram essa aqui. O currículo ou conteúdo de sua formação educacional inclui ou incluiu teóricos de designers negros ou africanos como referência? E a resposta basicamente foi não. Então, 96% disse que não, contra 3,4% que disse sim. Bom, é um pouco entristecedor isso aí. E quando perguntados se nas empresas que eles trabalhavam, eles tiveram contato com líderes negros em design, etc., a resposta também foi não. Apesar de a gente ter aqui 20% como um número talvez significativo para esse cenário, vale entender que esses 20%, se você ir a fundo, basicamente eles não estão nas empresas mais influentes, né? Eles estão em empresas de menos influência. Então aqui a gente entende que o design tem uma cara, tem um rosto, tem um padrão, e esse padrão não me representa. Eu quero que vocês entendam e frisem bem essa frase, é que o padrão que você passa é o padrão que você aceita. Então, para entender melhor um pouco isso, em 1991, só para vocês terem uma noção de que essa discussão não começou aqui no ExiConf, e é claro, nem no ano passado, a AIGA, que é o Instituto Americano de Artes Gráficas, publicou esse artigo no jornal que se chama Por que o design é 93% branco? E já no intuito de começar a estimular o aumento da representatividade de minorias e pessoas marginalizadas, né? Então, só para a gente entender que isso aqui não é novo. Em 2016, o Design Week publicou um artigo intitulado Como a Indústria de Design se Parece, e basicamente o que ela descobriu é que 54% é masculino e 88% branco. Beleza, vamos recortar aqui, fazer um recorte de raça e entender e fazer uma conta básica com esse resultado de 88%. Se a gente pegar, então, daqui de 91, onde o design era 93%, e ir até 2016, onde o design se tornou 88% branco, se manteve, no caso, a gente vai perceber que ao longo de 25 anos, ou seja, quase 3 décadas, só um decréscimo mínimo de 5%. Isso aqui não é satisfatório. Então, a gente precisa entender que o nosso cenário, e isso aqui prova, que o nosso cenário ainda está caminhando a passos extremamente largos em direção
a inclusão, diversidade. Então, isso ainda preocupa e é muito presente. E a gente ainda deve discutir sempre que for necessário. O que eu quero que vocês entendam aqui é que invisibilidade não é sobre não existir, é sobre ignorar a existência. Então, assim, será que não existem profissionais relevantes de negros na comunidade de design, inclusive na história do design? Será que não existem profissionais que impactaram a sociedade de certa forma e aí por isso eles não são visibilizados ou não se tornam referências nas universidades ou nos nossos eventos? O que está acontecendo, sabe? Quantos designers negros vocês já trabalharam na sua squad? Ou melhor, quantos designers negros líderes vocês já ouviram falar? Em 87, a designer negra Tyrell Miller ela publicou um artigo intitulado Designs Negros Desaparecidos em Ação, no caso em combate. E ali ela também já começava a estimular esse debate, foi inclusive um artigo que inspirou o artigo Por que o Design é 93% Branco. E nesse artigo ela estabelece uma série de razões pelas quais os designers negros ainda sofrem com essa falta de visibilidade. Dentre elas, a gente tem aqui a primeira, que é a limitação financeira, ou seja, a gente vive numa sociedade desigual, isso óbvio que reflete na trajetória de um profissional negro na área de design. Hostilidade familiar, eu tenho certeza que muita gente aqui, quando escolheu fazer design, provavelmente a mãe falou, vai fazer design o quê? Tu é doido? Vai servir o exército, vai prestar um concurso. Porque, basicamente, isso inclusive é um cenário muito comum entre as pessoas negras, porque se você não tem exemplos de pessoas bem-sucedidas na área, como é que eu vou confiar que meu filho, sabe, alcance aquele patamar, que ele seja bem-sucedido? Então, eu não consigo, se eu não consigo enxergar, eu não consigo apoiar. E daí vem a hostilidade familiar. E falta de representatividade, é basicamente o que a gente já está falando aqui. Falta de mentoria e baixa autoestima. Bom, gostaria de entrar em detalhes em cada ponto, mas é só para a gente entender que tudo isso e essa invisibilidade ela tem uma série de fatores que não começam num processo seletivo menos inclusivo e tal. Começa na sociedade, na trajetória, desde quando a pessoa decide ser designer, sabe? Então, só focando no ponto 3, que é o ponto, que é o core da nossa discussão aqui hoje, tem uma frase de uma psicóloga que exemplifica e explica muito bem como isso atinge as pessoas negras ou pessoas que não são bem representadas, né? Quando uma etnia ou cultura é desvalorizada, desconsiderada ou mesmo oculta, fica muito difícil se reconhecer como ser desejante. É sobre o sentimento de incapacidade mesmo. Se eu não me enxergo, se eu não tenho exemplos, eu não me enxergo. Eu não me sinto capaz. A título de exemplo, não sei se vocês ouviram falar aí na Hannah Bickler, mas ela é designer de produção e atuou no filme Pantera Negra, Wakanda Forever, etc. Acho que todo mundo... E no ano passado, ela concedeu uma entrevista para o John Maeda no Google I.O., não sei se todos viram, mas tem um trecho que ela fala sobre a história dela que exemplifica e explica muito bem tudo isso que a gente está dizendo aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção. Yes. You mentioned the production designer Wynn Thomas, and I looked up Wynn Thomas. I hadn't heard his name before. And he has credits for Hidden Figures, A Beautiful Mind, Analyze This, all of Spike Lee's movies. So you mentioned seeing him on television or something? I saw he was nominated for an Academy Award for Mars Attack, the Tim Burton film. And I happened to be watching the Academy Awards that year, and I was like, oh, who's this black man doing this thing that I want to do? And that was really the first time that I really saw that. I was like, oh my goodness, what is this? Because I'd always been a big fan of Bernardo Bertolucci, who is an Italian director, back in the 50s, 60s, 70s, and in the 80s. And his designer, Fernando Scarfiotti, was someone who was really a big influence to me. He was this Italian man way back when, but my design aesthetic, is highly influenced by his. But seeing him never made me feel like, yeah, I can do that, because he's this Italian guy. You know what I mean? Of course he can, he's an Italian guy. Bom, recapitulando aqui, vocês todos conseguiram ver a legenda ou entender, mas basicamente ela está falando sobre... ela sempre teve influências e referências na vida dela, sobre o trabalho dela, que são altamente influentes, que inclusive moldaram muito do que é a estética dela em design.
mas que ela só passou a se sentir capaz mesmo de que um dia ela chegaria num patamar, assim como essas pessoas, quando ela viu, por acaso, um homem negro, o Win Thomas, ganhar o Oscar de design de produção, isso nos anos 90, se não me engano. Então, é muito sobre isso, é isso que exemplifica a importância da referência, é trazer à tona, trazer de volta a autoestima para que a pessoa confie e se sinta capaz. E a partir daquele ponto, daquele encontro informal, ela falou assim, cara, um dia eu consigo isso, um dia eu vou conseguir o mesmo feito. E, bom, ela conseguiu. A primeira mulher negra a ganhar design de produção, um Oscar de design de produção. Isso é extremamente gratificante. É sobre isso que a gente está discutindo aqui. Mas, apesar desse final feliz, o que me preocupa, o ponto mais crítico disso, é que durante a trajetória dela, quando ela fala um pouco sobre a história dela, você percebe que esse processo de identificação foi por acaso, do nada. Ela estava sentada lá e viu na televisão um homem negro, como ela falou, o que é isso aqui? É um homem negro ganhando um Oscar no que eu faço? Então, por que ela nunca ouviu falar sobre o Win Thomas antes? Por que esse cara não foi apresentado para ela antes? Por que outros designers negros nessa área nunca foi, sabe, expostos e tornados visíveis para que ela se sentisse inspirada antes, não através de um encontro informal? Então, é sobre isso. Por que a gente nunca ouviu falar sobre esse cara? Por que a gente nunca ouviu falar sobre Chuck Harrison, por exemplo? Esse cara, ele criou e desenhou o Viewmaster, eu não sei se todo mundo aqui conhece. Quem teve a infância e brincou muito, quem nasceu nos anos 70 e 80. Eu sou novinho, nasci em 2000. Brincadeira, sou de 90 também. Mas eu já brinquei muito com isso, inclusive. Foi um dos primeiros brinquedos populares de tridimensionalismo. E, cara, basicamente foi esse cara que inventou esse produto, sabe? Que desenhou isso. Então, por que a gente nunca ouviu falar sobre esse design negro? Por que a gente nunca ouviu falar sobre Emmett McBain, que foi um dos primeiros designers a introduzir modelos negros na publicidade? Então, e o quanto isso contribuiu à autoestima do povo negro, afro-americano, inclusive, que fomentou muito, na época do movimento Black Power, etc. O quanto isso contribuiu, porque aqui ele estava basicamente trazendo uma nova perspectiva sobre a população afro-americana, que antes era retratada na publicidade com uma imagem cravocrata. Então é sobre isso. Por que a gente nunca ouviu falar sobre Gayle Anderson, por exemplo, que já foi diretora de arte durante 15 anos da revista Rolling Stone? Então, cara, é só a revista mais influente, uma das revistas mais influentes na área da música. Então, por que a gente nunca ouviu falar sobre ela? No ano passado, ela ganhou o prêmio Cooper Hewitt, que é um dos prêmios mais importantes na área de design. Inclusive, todo o trabalho dela foi doado para o museu da Cooper Hewitt, que é um dos museus mais influentes da área de design. Por que a gente nunca ouviu falar sobre ela, cara? Sabe, é sobre isso. E outras centenas e centenas e dezenas de designers que são invisibilizados todos os dias na nossa comunidade, e isso está sendo muito pouco discutido. E não sou eu que estou dizendo, é dado. 97% de pessoas negras que estão inseridas no nosso contexto nunca ouviram falar sobre essas pessoas. Então, o que a gente está fazendo para mudar isso? Enquanto designers e não enquanto negro, porque essa responsabilidade não é minha enquanto negro, essa responsabilidade é da nossa comunidade enquanto designer. O que a gente está fazendo para mudar isso? Como é que a gente fala como a gente pode falar de gerar impacto social numa sociedade diversa se a gente ainda é uma monocultura? Basicamente valoriza isso. A cara do design, como a gente viu, não reflete a nossa realidade. Então, eu acho legal a gente começar a sair da zona de conforto, mesmo que a gente esteja discutindo aqui sobre tudo isso, começar a pensar em como eu posso ir direto ao desconforto. Assim como o John Maeda diz que ficar desconfortável é extremamente emocionante. É o que nos faz ser designer. A gente fica desconfortável, olha algo que pode ser melhorado e fala, vou propor uma solução nova para aquilo. Então é sobre isso. Vamos começar a olhar para dentro e parar só de falar e fazer slide bonito com uma mulher negra e começar a realmente gerar ações efetivas para que esse cenário mude e pare de caminhar de forma extremamente lenta. Não tem como falar sobre transformação cultural, que é a nossa proposta aqui, sem mudança de comportamento. A gente precisa começar a se tornar agente disso. E se você está pensando em como você pode contribuir,
Tem 5 minutinhos aqui. Você está pensando em como você pode contribuir e tornar essas pessoas mais visíveis? Eu trouxe algumas sugestões aqui e a gente pode analisar bem. Se você tem uma empresa, por exemplo, ou você tem um cargo de liderança dentro de uma empresa, comece a fomentar os debates, reunir essa galera e dar protagonismo para ela também. É importante que essas pessoas se tornem visíveis e falem sobre coisas, não só sobre racismo. Chega de chamar negro para falar de racismo, vamos começar a chamar negros para poder falar sobre coisas também relevantes com propriedade, já que eles são competentes. Então, o Twitter fez algo parecido, criando o Twitter Blackbirds, que é um grupo, uma galera, através de recorte de raça, que discute dentro da própria empresa essas questões, faz eventos e tal. E é tipo assim, dentro da própria empresa cutucando a própria ferida, sabe? É mais do que ir lá e desenhar um slide legal com um público negro, um cara fazendo assim e tal. Ou então criar um outdoor com uma mulher negra. É mais do que isso, sabe? Se você... Se você tem um evento, você pode fazer como o UXConf, cara, que trouxe, fomentou e divulgou eventos como que trouxe o UX para Minas Pretas. E, cara, é basicamente sobre isso. Se você tem um evento, comece a emergir nisso, nesse cenário, e procurar soluções que possam tornar a comunidade de design cada vez mais acessível. Se você reconhece um recrutador, sabe de alguma vaga, etc., você pode encontrar projetos como esse aqui, que é o que eu estou desenvolvendo ainda, infelizmente ainda está em progresso, mas é o Design de Negro no Brasil e funciona mais ou menos como um compilado, um hub de perfis de vários designers, desde o nível júnior até o estagiário, até o mais sênior, etc., inclusive em diferentes localidades. Isso pode servir como uma grande ferramenta para que os processos seletivos sejam mais inclusivos. Então, eu não sei onde achar, beleza, acha aqui. Está todo mundo aí, está a maioria aqui. Inclusive, se você quiser também abrir sua cabeça e conhecer mais design, você pode também estar em projetos como esse. O Afrotech BR também é uma iniciativa muito legal e também tem esse propósito de transformar, mudar a narrativa dos profissionais negros na área criativa, em tecnologia, porque quando a gente tende a olhar para isso e entrar nessas questões, a gente começa a olhar para o negro como alguém que não é competente, precisa ser, ser ensinado, etc. Mas o que mais tem, eu acabei de mostrar na história do design, são pessoas que foram extremamente competentes, tipo, passaram por diversas barreiras e mesmo assim conseguiram, gerar um impacto na sociedade, sabe? Então, como é que a gente faz com que essas pessoas se tornem cada vez mais capacitadas e mais visíveis e são inseridas no mercado sem ser rebaixadas, sabe? Então, a Afrotech tem essa proposta muito legal. Cara, o que eu estou querendo dizer é que tudo isso aqui contribui para que o design se torne cada vez mais diverso, né? E que essas pessoas se tornem cada vez mais visíveis. Não adianta a gente falar, é muito legal que a gente esteja falando de diversidade, representatividade, etc., mas o melhor de tudo é entender que essas coisas só funcionam com ações inclusivas. Definitivamente a gente precisa se tornar agente de mudança. Assim, não dá mais para aceitar que a sua empresa possui um grupo de criativos com uma essência boa. Isso, em 2019, não funciona. A gente precisa de pessoas que sejam reais. Chega de pessoas boas, entre aspas. Vamos ser reais e começar a olhar para nós mesmos como pessoas que têm preconceitos, que têm definições que precisam ser desconstruídas. E através disso, através desse olhar em que a gente reconhece que a gente precisa melhorar em diversos pontos, inclusive a forma como a gente enxerga a sociedade, aí sim a gente vai começar a ter mudança de verdade, ao invés de entrar no processo de negação e falar, eu sou uma pessoa muito boa, tenho uma essência muito boa. Não, a comunidade de design não precisa disso. A comunidade de design precisa de pessoas reais e precisa ser aparentemente fiel ao mínimo que ela merece, já que a gente vive numa sociedade diversa. Bom, para finalizar, o que eu quero dizer é que essa visibilidade negra no setor, diversidade, etc., é uma coisa que é um desafio que você vai precisar escolher entre ser o problema impeditivo dela ou ser a solução. Então, qual vai ser, sabe? Obrigado.
Nossa.